A situação caótica das penitenciárias brasileiras não é nenhuma novidade, e encontrar soluções para todos os problemas latentes, principalmente no Rio Grande do Sul, parece um desafio sem fim. Eu sou a Renata Pias e está começando o 29º episódio do OABcast. A OAB Gaúcha tem, historicamente, um papel essencial em ações em prol da garantia dos direitos humanos e da melhoria das estruturas e das condições de trabalho para os advogados e advogadas, tendo atuado ativamente em todos os âmbitos no tema do caos prisional. Esse é o assunto dessa edição do OABcast. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, os convidados de hoje são o Dr. Ivan Paretta, presidente da Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública, e o vice-presidente da comissão e presidente da Comissão de Direito Militar, Luiz Augusto Pires. Sejam bem-vindos, doutores. Vou convidar o Dr. Paretta para fazer a saudação inicial e falar sobre a atuação da comissão, especialmente no tema da segurança pública, que é o assunto dessa edição do OABcast. Muito obrigado, agradeço pelo convite, de participarmos pela primeira vez aqui do OABcast. E é uma grande satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência na segurança pública e também no sistema prisional. Essa nossa Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública, criada na gestão do presidente Cláudio Lamáquia, há muitos anos ativa, e realizando importantes aproximações aí com as instituições de segurança, agora ainda mais na presidência do Dr. Leonardo Lamáquia. Nós fomos convidados para assumir essa comissão e desde então estamos nos aproximando da chefia de polícia, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Inclusive criamos uma comissão mista com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, onde temos 2 representantes da polícia e 2 representantes da OABRS, do Comando Geral da Brigada Militar. Tivemos contato frequente também, superintendente da SUSEP, com comandante dos bombeiros, diretora do IGP. Essencialmente, o trabalho da nossa comissão é justamente fazer essa aproximação das instituições de segurança pública e do sistema prisional com a OABRS, com a advocacia, e também servir de forma a fornecer elementos para tomadas de decisões do presidente Leonardo, da diretoria da OAB e do conselho da OABRS. Essencialmente, é esse o nosso trabalho. Dr. Pires, seja bem-vindo também ao OABcast. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor participa dessas 2 comissões, importantes, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Direito Militar. Como que essas comissões conversam entre si? Em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço o convite para estar aqui com vocês. É sempre um prazer muito grande vir a esta casa, que é a minha casa, que é a casa da advocacia, especialmente na companhia do Dr. Ivan Paretta. Eu lembro que quando o Dr. Paretta e eu conversamos a respeito da Comissão de Segurança Pública, nós dizíamos exatamente isso, da importância que havia de ambas as comissões trabalharem de forma conjunta, porque ao fim e ao cabo, ambas as comissões têm um objetivo comum, que é o de engrandecimento da Ordem dos Advogados perante as instituições de segurança pública. A Comissão de Políticas Criminais e Segurança Pública um pouco mais voltada à Polícia Civil, à SUSEP, ao IGP, enquanto a Comissão de Direito Militar está mais afeita à Brigada Militar e à própria Justiça Militar. Bom, o foco comum de ambas é exatamente isto, é trazer elementos, é coletar elementos de todas essas instituições, de maneira que nós possamos não apenas subsidiar o presidente Leonardo Lamáquia, mas também empreender ações e realizar ações no sentido de beneficiar, de favorecer, de melhorar cada vez mais o trabalho da advocacia criminal, o trabalho da advocacia que por este ou por aquele motivo
se liga diretamente com essas instituições. A Comissão de Direito Militar foi criada, finalmente, na gestão do presidente Ricardo Breyer, e de lá para cá nós realizamos inúmeras ações, sempre na companhia do Dr. Ivan Pareta, em benefício da advocacia criminal, da advocacia que nós chamamos de advocacia militarista. É isto, com as comissões trabalhando de maneira conjunta, de forma irmanada, com destino ao bem comum da nossa instituição OAB e da advocacia. Muito bem. Voltando ao nosso tema principal do podcast, que é a situação carcerária no Estado. E é impossível falar sobre esse assunto e não citar a cadeia pública de Porto Alegre, né? O antigo Presídio Central. No final do mês de junho, o presidente Lamáquia e o Dr. Pareta acompanharam a visita que marcou o início das obras de reconstrução dos pavilhões da instituição. Na ocasião, o presidente destacou a participação decisiva da Ordem Gaúcha nesse processo, que inclusive foi o ex-presidente Cláudio Lamáquia quem deflagrou lá em 2007 essa situação, que acabou evidenciando a precariedade e o caos prisional encontrado no então Presídio Central. E quem já esteve, pelo menos no entorno do complexo, consegue testemunhar um pouco dessa situação que é de fato muito evidente. A obra, como outras que estão sendo realizadas no estado, busca solucionar algumas questões importantes, como a superlotação e os problemas estruturais, né? Eu gostaria de saber, de acordo com a sua experiência, se podemos esperar um resultado que seja satisfatório desses novos projetos. Então, na primeira vez que eu estive no então Presídio Central de Porto Alegre, me recordo que foi uma visita com alguns colegas, enfim, e no exato momento em que ocorreu a visita, quando nós ingressamos no Presídio Central, ocorreu uma rebelião. E tivemos que sair de lá com a entrada do BOI, na época, o BOI ingressando e nós saindo de lá na época. O senhor entrou como advogado ou não, na época como estudante, na primeira vez que eu estive lá. Né, a professora, acho que era Simone Schroeder, que estava organizando a visita, e esse foi meu primeiro contato com o Presídio Central de Porto Alegre, já um contato traumático, posso dizer. Desde então comecei aí como advogado a frequentar eventualmente, quando tinha algum cliente privado de liberdade que se encontrava lá no Presídio Central. E posteriormente, em 2019, assumi a presidência da CRERGS, que é a Associação das Advogadas dos Advogados Criminalistas do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje mais de 1.200 advogados associados em todo o estado. E aí, em razão desse trabalho da CRERGS, nós começamos a ter uma aproximação maior lá no Presídio Central de Porto Alegre. Na época, o comandante era o Coronel Geyer, que era o diretor do Presídio Central. Posteriormente, passou para o Coronel Magno. E fizemos todo esse acompanhamento, inclusive com o início da pandemia, ficamos muito preocupados, porque a estrutura, tanto para os presos quanto para os policiais, ainda era precária, inclusive em relação ao uso de máscaras, álcool, gel, enfim. E participamos, em conjunto com a OAB, de diversas ações para auxiliarmos lá nesse sentido de evitarmos que o Covid-19 acabasse contaminando a todos que estavam lá. Mas, embora não seja atribuição da Brigada Militar, a direção dessas unidades prisionais, essa atribuição cabe à SUSEP, né, Superintendência dos Serviços Penitenciários, entendemos que a Brigada Militar tem conduzido a situação de uma forma muito positiva. O trabalho realizado hoje, inclusive, pela Major Ana Maria, que é a atual diretora, é um trabalho de grande relevância, de muita competência. Estivemos lá, inclusive, recentemente, eu e o Dr. Pires, acompanhando uma situação que ocorreu entre presos que se encontraram e seriam, a princípio, de facções diferentes, e isso originou um problema que resultou em alguns presos, se não me engano, 8 ou 9 presos que teriam sido lesionados e foram atendidos em hospital. Prontamente a OAB fez contato ao tomar ciência dessa situação. Inclusive, me recordo que eu estava na inauguração da nova superintendência da SUSEP, quando percebi a Major Ana Maria se levantar e atender uma ligação telefônica. Isso me deixou um pouco preocupado, assim, porque eu vi que ela ficou, né, com uma expressão de que tinha ocorrido alguma coisa séria. Logo em seguida, estávamos em algum compromisso na Assembleia Legislativa e o presidente Leonardo entrou em contato comigo, questionando o que teria ocorrido na atual cadeia pública de Porto Alegre. Fomos diretamente para lá, fizemos contato, eu fiz contato com a Major Ana Maria, a diretora,
e o Dr. Pires fez contato direto com o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Feoli. Ambos disseram que a OAB seria recebida imediatamente lá. A nossa intenção até em primeiro momento seria talvez no dia seguinte lá conversar com a diretora para entender o que ocorreu, mas não, fomos lá diretamente, tivemos a oportunidade de fiscalizar pela OAB o que teria ocorrido, ingressamos na galeria onde teria ocorrido esse fato, acompanhamos parte de revista da galeria, uma parte da revista dos presos inclusive, né? E realmente a situação da atual cadeia pública de Porto Alegre, algumas pessoas até mencionam que mudou o nome, até em razão da repercussão daquele filme, né, sobre o Presídio Central, mas que algumas coisas não teriam mudado, né? Mas entendemos que, sinceramente, com os recursos existentes, a Brigada Militar realiza um trabalho muito bom lá, muito embora o correto, né, e essa é a posição defendida pelas nossas comissões, pela OAB, que o correto seja assim, que a direção passe para a SUSEP. Inclusive o próprio comandante, o Coronel Feoli, entende que realmente essa direção deve passar. Hoje nós temos ali 1.000 e poucos presos, mas já tivemos mais de 5.500 presos. Nesse período em que teve mais de 5.500 presos, também estive lá algumas vezes aí como advogado. Participei de algumas fiscalizações lá, inclusive acompanhando o Dr. Roque Requesig, o Dr. Rodrigo Pugina, pela OAB. E realmente posso dizer assim que a cadeia pública de Porto Alegre é um presídio diferente de todos os outros que temos no estado e no Brasil. Já tive a oportunidade de conhecer outras unidades prisionais. Digo assim que a cadeia pública ela é um exemplo do sistema prisional antigo que nós tínhamos no estado e que a partir de agora teremos um muito diferente. Tive a oportunidade de estar ali com o presidente Leonardo Lamacchia, que fez questão de acompanhar pessoalmente esse marco para o sistema prisional gaúcho, que é essa reconstrução da cadeia pública de Porto Alegre. Foi mencionado, inclusive, que quando surgiu aquela situação da fuga de um determinado preso lá, que resultou no ingresso da Brigada Militar, que não saiu de lá durante muitos anos, tivemos sim uma ação da OABRS, tivemos uma ação em conjunto com a Defensoria Pública, inclusive, e a cadeia pública de Porto Alegre, então Presídio Central, foi alvo, inclusive, de denúncias em cortes internacionais de direitos humanos, em razão de situações lamentáveis que ocorriam lá. Então, um presídio que inicialmente foi construído para 600, 700 presos, lógico, foram criados outros pavilhões, mas que teria condições de abrigar talvez 1.000 e poucos presos, no máximo 2.000, estava abrigando aí mais de 5.000 presos em condições realmente degradantes, desumanas. Por isso, a intervenção importante na época do presidente Dr. Cláudio Lamacchia, junto com a Defensoria Pública. E certamente hoje, com esse início da reconstrução, vemos uma resposta para toda essa situação que ocorreu. O Brasil, inclusive, tivemos aí divulgações fora do país em razão dessa situação ocorrida no Presídio Central. E agora estivemos lá acompanhando, junto com outras instituições, junto com o próprio comandante-geral da Brigada Militar, com o superintendente da SUSEP. O presidente Leonardo participou ali da primeira marretada, digamos, para destruir, né, não apenas a parte física, mas também como um ato simbólico de que as situações que ocorreram lá não se repitam, né? Então, esperamos que com essa reconstrução, em conjunto com outras medidas que estão sendo tomadas no Estado sobre o sistema prisional, certamente falaremos sobre algumas agora nos próximos instantes, mas essa da cadeia pública talvez seja a que tem um marco mais simbólico, né? Esperamos que daqui para frente tenhamos presídios menores, administrados pela instituição que tem essa atribuição, logicamente reconhecendo o trabalho excelente que foi realizado pelos diretores, tanto pela Major Ana Maria, quanto pelo Coronel Magno, quanto pelo Coronel Gayer também, mas que possamos ter mais policiais militares nas ruas, nas viaturas, fazendo o trabalho que de fato é a atribuição da Brigada Militar como polícia ostensiva, e que tenhamos lá o número necessário de agentes prisionais, agentes dessa nova polícia penal, devidamente capacitados para intermediar determinadas situações, já nesse nível de sistema prisional que esperamos para o nosso Estado, que é um sistema prisional que realmente esteja comprometido com as prerrogativas do advogado, mas especialmente com os direitos humanos, com essa importância da ressocialização, da harmônica reintegração social do apenado na sociedade, e também com o bem-estar de todos os servidores que trabalham lá. Então, essa certamente é um marco que está sendo conduzido brilhantemente pelo secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Dr. Mauro Rausch, que inclusive é advogado,
assim como a secretária adjunta, a doutora Carolina Ramires, e acompanhado pela OAB. Inclusive, todas essas transferências de preso que tivemos, transferências de milhares de presos para que pudéssemos iniciar as obras lá. A doutora Ana Mota, conselheira da OAB, inclusive está acompanhando de perto essa questão das obras em si, né? E pensando já nas questões dos parlatórios, da estrutura de sala da OAB, né? De toda essa estrutura necessária para recebermos bem os nossos colegas advogados. Mas essa situação foi conduzida muito bem, inclusive também pela Secretaria de Segurança Pública, o secretário Santa Rosa, o coronel Santa Rosa, de forma que milhares de presos, alguns de facções, foram transferidos de unidades prisionais e nós não tivemos nenhum resultado negativo nas ruas. Ou seja, a sociedade não sofreu com um aumento de violência em razão dessas transferências, né? Inclusive, as transferências ocorreram muitas vezes até durante a noite, com a devida escolta, importante escolta, inclusive, e a OAB sempre foi informada, recebendo, inclusive o gabinete da presidência da OAB recebeu a lista de todos os presos que foram transferidos, para que nós soubéssemos e pudéssemos auxiliar eventualmente algum colega advogado que não soubesse onde estava o seu cliente, que nós pudéssemos auxiliar nesse sentido, evitando assim qualquer problema e dando a transparência necessária, mas logicamente respeitando as questões de sigilo que envolvem a segurança. E o que vai significar, acho que o Dr. Pires pode nos ajudar nessa pergunta, efetivamente a transferência da administração da Brigada Militar para a SUSEP? A vantagem de ser um advogado atuante, mais novo por mais tempo, na verdade mais velho, é que a gente consegue acompanhar a evolução das instituições e avaliar essa evolução por um período de tempo maior. Isso é uma consequência lógica, não é, do curso natural da vida. Bom, dentro desse contexto, eu gostaria de dizer assim, que a estrutura física, especialmente do Presídio Central, hoje cadeia pública, que é o que nós estamos falando, sempre foi um problema. Sempre foi. Já há muitos anos que era um problema. E nós também sabemos, não é, que o ingresso da Brigada Militar no Presídio Central, hoje cadeia pública, se deu por um fato isolado, sem nenhuma crítica às administrações anteriores. Mas, enfim, o fato é que a Brigada Militar tomou a cadeia pública por um fato isolado, que foi o estopim da conscientização das pessoas que era preciso mudar o sistema, que era preciso reconstruir esse sistema, mudar a filosofia de administração e a maneira de condução das coisas que aconteciam dentro dessa instituição carcerária. Por conta disto, a Brigada tomou conta, imprimiu o seu ritmo, o que eu costumo dizer que é o ritmo da própria caserna, estabelecendo lá princípios de hierarquia e disciplina, que, na minha visão, são princípios intimamente ligados com o princípio de que deve haver a aplicação da pena como motivo ressocializador, embora nós possamos discutir muito, não é, sobre essa questão da ressocialização de quem não foi sequer socializado. Mas, enfim, esses princípios da caserna e da disciplina, o princípio da disciplina e da hierarquia, são absolutamente necessários para que nós possamos reconstruir um ser humano que se desviou do caminho não é, que nós consideramos como sendo o caminho adequado. Com estes princípios e mais a reformulação física daquela instituição, que demorou muitos anos para que acontecesse, nós poderíamos começar a pensar, né, na humanização da aplicação da pena. Nós poderíamos pensar de que a pena efetivamente pode ter um fim de reeducação. E esta mudança de filosofia, ela passa obrigatoriamente, não é, pelo redimensionamento do espaço de privação da liberdade. Um espaço com dignidade, um espaço com respeito, um espaço onde efetivamente se tenha
um mínimo de consideração por aquelas pessoas que lá estão, porque nós não podemos esquecer que, embora tenham cometido algum crime, essas pessoas fazem parte do tecido social. De um tecido social que muitas pessoas insistem em não enxergar. Mas o fato é que agora, com a aproximação das instituições de segurança pública, com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, na nossa seccional do Rio Grande do Sul, ocupando com absoluta intensidade o seu espaço dentro desse contexto, as coisas começaram a mudar. E estão mudando, felizmente, para melhor. E este remanejo de apenados, ele visa exatamente isto, entre outros objetivos também não menos importantes, visa exatamente isso. Nós precisamos encontrar um método, nós precisamos estipular um meio de cumprimento de pena que seja minimamente digno para todos aqueles que estão dentro do sistema. E quando eu digo todos aqueles que estão dentro do sistema, eu também estou me referindo aos advogados. Porque nós, advogados criminalistas, nós estamos dentro desse grande sistema de justiça que abrange a atuação da advocacia, que abrange o respeito às prerrogativas dos advogados, que abrange a dignidade do preso, que abrange o anseio da cidadania com relação às relações sociais cada vez mais equilibradas e mais justas, tudo o que nós só podemos atingir efetivamente se nós nos dermos conta que segurança pública é muito mais do que o termo segurança pública. Segurança pública envolve uma relação interdisciplinar, uma visão múltipla, não é, das relações sociais, da questão da criminologia, por que o crime acontece, aonde o Estado tem que estar e não está, aonde o Estado deve se situar no pós-conduta penalmente censurada, como o Estado deve agir, quais são os direitos e as garantias que a sociedade tem, mas também quais são os direitos e garantias que o apenado tem e como cumprir esses direitos e garantias sem a participação efetiva da advocacia. Não existe possibilidade disso acontecer, a não ser que nós entendamos que a segurança pública é meramente crime e castigo, o que nós sabemos que não é o caso. Não é o ideal, mas acaba acontecendo, né? Não é o ideal, mas nós estamos caminhando para um modelo que ainda talvez não seja o ideal, mas que é muito melhor do que aquele que nós estamos vivenciando há 30 anos. Pelo menos 30 anos. E o que causa mais entusiasmo é essa atuação efetiva da Ordem dos Advogados. Essa atuação concreta, através de ações concretas, de ações objetivas, que a Ordem vem empreendendo, especialmente na pessoa do Dr. Ivan Pareta. E agora, então, na pessoa do Dr. Leonardo Lamarck, que vem participando par e passo, né, na construção desse novo ideal, desse novo modelo, que não é exatamente aquele que todos nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, desejamos. Mas temos que reconhecer, ele é muito melhor, muito mais eficaz para todos os agentes, para todos os atores, do que aquele que nós vínhamos vivenciando até então. Essa aproximação da OAB com as instituições de segurança pública, com o secretário de Justiça, com o doutor, com o superintendente da SUSEP, com o secretário de Segurança, que são autoridades que estão vivenciando o dia a dia, esse dia a dia, essa aproximação ela tem uma importância vital para todos nós,
não só para nós, para todos nós advogados, mas para todos nós cidadãos, para todos nós enquanto sociedade. É preciso que isso aconteça. E aí eu chamo, não sei se já estou me adiantando, eu chamo aqui a estrutura do presídio militar. A estrutura do presídio militar, até claro, é uma estrutura menor. E é uma instituição prisional destinada exclusivamente para policiais militares. Ok? Mas o princípio que rege esta instituição é o mesmo princípio que a Brigada Militar instituiu lá na cadeia pública. E funciona muito bem. Tanto que nós não temos demanda, não é, de policiais militares que estão lá cumprindo pena, que já perderam a sua condição de policial militar, porque penas superiores a 2 anos, os policiais militares perdem a graduação, ou perdem o posto e a patente, e eles deixam de deter a condição de policiais militares. Mesmo assim, muitos desses apenados não querem ser deslocados para outras instituições e querem permanecer no presídio militar. Por que isso acontece? Porque lá no presídio militar, o sistema é completamente diferente. Tem lá os seus problemas, tem lá as suas mazelas, mas nem de perto pode ser comparado, não é, com as lacunas do sistema prisional comum. Eu diria, me arriscaria a dizer, né, doutor Barreto, que o presídio militar hoje é um exemplo que deve ser seguido. Se me permite um complemento, doutor Pires, a respeito dessa pergunta, justamente, o que eu percebo? Lógico, nós advogados sempre fomos muito bem recebidos, tanto nos presídios administrados pela SUSEP, Sim, quanto nos presídios administrados pela Brigada Militar. Onde que eu vejo, talvez, a maior diferença? O policial penal, ele é preparado, ele recebe uma capacitação para lidar com um público específico, ou seja, o público prisional, né? Quando ele está dentro de um presídio, o agente da SUSEP, ele sabe que em volta dele tem talvez 80% de pessoas que podem oferecer um risco. E nos outros 20%, alguns estão lá realmente injustamente, ocorre, né? Pessoas inocentes acabam sendo presas no Brasil, a gente sabe disso, isso é um ponto que a gente deve considerar. Ao contrário do policial militar, que quando ele está nas ruas, ele parte do pressuposto de que 90% das pessoas, talvez, são pessoas, né, bons cidadãos, enfim, né, e 10% apresentam algum risco. Quando nós temos um policial militar, e muitas vezes até pelas condições de trabalho, policial militar recém-formado, recém saiu da sua formação, e ele atua em um presídio, ele vai se acostumando com aquela forma de tratamento com o preso, que é diferente da forma de tratamento que ele tem que ter com o cidadão na rua. E isso pode trazer problemas futuros. O mesmo, logicamente, em relação à SUSEP, enfim. Por isso que a gente compreende que, sim, é uma evolução importante. No presídio militar, nós temos um público diferenciado, porque, em regra, são policiais militares que estão lá. Mas também já tivemos advogados lá. Eu, inclusive, já acompanhei colega advogado preso no presídio militar. E, lógico, sendo bem atendido, né, a situação razoavelmente confortável, mas essa reflexão, o Dr. Pires falou no sentido de que precisamos que essas pessoas que estão privadas de liberdade recebam um tratamento digno, que seja respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que não sejam ultrapassados os limites da pena. Né, porque o que ocorre? Ele está sendo privado da liberdade, mais nenhum outro direito. Então, esses limites da pena não devem ser ultrapassados. Nós precisamos lembrar sempre que, muitas vezes, o cidadão que não tem formação em direito, ou às vezes até alguns colegas que têm formação em direito, são advogados, mas que atuam exclusivamente em outras áreas, eles entendem que o advogado criminalista defende o criminoso, ou defende o crime, ou defende a impunidade. O que não acontece. O advogado criminalista defende a correta aplicação das leis. Esse é o nosso trabalho. Né? E isso é um ponto que, às vezes, nos preocupa, e muitos desses colegas, ou às vezes cidadão que possui alguma outra formação, eventualmente passa por um problema como ingeriu uma quantidade de álcool e é preso numa balada segura, ou se envolve num acidente de trânsito, ou o filho é pego com uma determinada quantia de substância ilícita, substância entorpecente. Nesse momento, aí ele procura o advogado criminalista
porque ele está preocupado que o filho dele vá para esse sistema, né? E, de fato, se praticou um delito, ele tem que passar por esse sistema. A grande pergunta é: que tipo de sistema nós queremos enquanto sociedade? Não apenas enquanto advogados, mas enquanto sociedade. Nós queremos um sistema onde a pessoa comete um pequeno delito, é preso, e lá tem contato com líderes de facções, tem contato com drogas, tem contato com uma série de situações, com violações de direitos humanos, e sai de lá cometendo outros delitos? Ou nós esperamos que essa pessoa ingresse no sistema prisional, passe por cursos, tenha oportunidade de trabalho, inclusive, né? Oportunidade de estudo, de leitura, tenha um contato digno, tenha acompanhamento psicossocial, enfim, tenha a correta assistência do advogado da Defensoria Pública e possa sair de lá realmente pensando: olha, eu tive toda essa oportunidade de crescimento aqui, vou sair com uma determinada capacitação e espero não voltar mais para esse ambiente, espero, né, passar por uma situação melhor na minha vida. Então, eu entendo que é esse tipo de presídio, é esse tipo de sistema prisional que nós devemos trabalhar. Mas e no Brasil, em geral, o sistema prisional, como é hoje, ele permite que a gente possa pensar nessa possibilidade? Permite que nós possamos pensar nessa possibilidade, mas está muito distante. Eu digo assim, é como se fosse um destino assim muito, né, distante, mas que nós não podemos deixar de caminhar nessa direção. Em alguns momentos caminhamos no sentido oposto, em alguns momentos desviamos do caminho. Sabemos que talvez nós aqui, não presenciemos essa situação, mas temos que seguir caminhando nesse destino. Nós temos que lembrar que lá naquele presídio, isso inclusive foi referido pelo secretário de Justiça, Dr. Mauro Rauch, que é colega advogado, ele falou sobre isso no seminário de encerramento do curso de capacitação dos novos servidores do NUGESP. Ele mencionou aos agentes penitenciários que estão no GESP, eu acho que mais de 90% são novos agentes, e 10% são agentes antigos com experiência, mas que já possuem um perfil específico, até para atendimento dos advogados, dos demais envolvidos, né? Ele mencionou o seguinte, e nós concordamos, inclusive depois da minha fala pela OBRS, concordei justamente com esse ponto, que os agentes deveriam pensar que naquele local, naquela cela, poderia estar o pai, o filho, o irmão, ou talvez algum deles mesmo, um dos agentes que também pode cometer um ato ilícito para lá. Então nós precisamos, lógico, com a estrutura existente, né? Sabemos que eventualmente algumas decisões de gestores não foi no sentido de melhorar esse sistema prisional. Atualmente tivemos até a Semana do Sistema Prisional aqui no Rio Grande do Sul, onde ocorreram diversas inaugurações, início de diversas obras. Então percebemos esse avanço, né? Mas entendemos que devemos sim seguir caminhando nesse sentido de proporcionarmos condições dignas. Se o apenado vai optar por seguir delinquindo, ou se ele vai optar por ter uma segunda chance, bom, aí é uma situação dele. Mas nós, Estado, temos que proporcionar essa oportunidade. O Estado cumpriu o seu papel. Eu vejo da forma atual que ele não tem essa opção ainda, né? Acaba que ele entrando lá, ele tem um caminho só que não Sabe o que acontece? É que existem discursos que eles são tão populistas quanto são tolos. O discurso que o advogado criminalista é aquele que defende o criminoso e defende o crime, na verdade é um discurso tolo. É um discurso populista. Aqueles que defendem a imposição de pena e o cumprimento das sanções penais desta forma, sustentando que não existe outra, também estão tecendo um discurso populista tanto quanto tolo. Ora, o advogado criminalista não defende o crime. O advogado criminalista, ele cumpre uma função constitucional, a de ser indispensável à administração da justiça. Aliás, dentro dos atores do sistema judicial e jurídico, o único indispensável à administração da justiça é o advogado. A Constituição, quando se refere a juízes, quando se refere ao Ministério Público, não os torna indispensáveis. Mas nós, advogados, somos.
Então, quando se diz que o advogado criminalista ele defende o crime, na verdade essas pessoas estão varrendo para baixo do tapete uma outra verdade que incomoda e que a sociedade não deve saber, que é exatamente isso, que o advogado, quando ele atua, ele é um chato. A gente sabe. Nós somos criminalistas, somos chatos porque nós exigimos o cumprimento daquilo que diz a lei. Nós queremos que as audiências, que a condução do processo seja de acordo com os nossos códigos de processo. Nós queremos que a Constituição da República, notadamente no que diz respeito aos direitos e garantias individuais das pessoas, que sejam observados por quem tem a obrigação de observar e que, em muitas ocasiões, na quase totalidade delas, não observam. Mas aí tem um advogado criminalista que está lá para dizer, não, só um pouquinho. Tem que observar. E se ele não observa, vai ter um advogado criminalista que vai dizer o seguinte, esse ato é nulo. E nós vamos brigar por essa nulidade. Então, para muitos, nós somos um estorvo no sistema judicial, no sistema de investigação criminal. É por isso que vem esse discurso tolo de que o advogado criminalista defende o crime. Não, nós defendemos aquela pessoa que é acusada de cometer um crime. Dr. Pires, quantos policiais já passaram pela sua defesa? Quantos juízes, quantos promotores? Qualquer cidadão, quando precisa do advogado, eu sempre menciono, às vezes a família abandona o indivíduo ali, o filho abandona o pai abandona o filho, a esposa abandona o marido abandona a esposa, mas o advogado está lá do lado dele. Né? E o advogado, embora, lógico, existam questões em relação à paridade de armas, em relação à inexistência de hierarquia entre advogado, juiz e promotor, tanto que o advogado fala sem diferença, sem hierarquia com o juiz de primeiro grau, mas fala da mesma forma com o desembargador, fala da mesma forma com o ministro do STJ e com o ministro do STF. Né? Embora existam essas questões, essa não é a maior preocupação do advogado. A maior preocupação do advogado é estar realmente ao lado do seu assistido. Sim. E garantir a correta aplicação das leis, que nem sempre vai ser absolvição. Muitas vezes, quando uma pessoa procura o advogado criminalista, ele diz, olha, realmente praticou um determinado delito, deve receber a pena dessa forma, né? E a pena é essa, não deve ultrapassar isso. Se ultrapassar, a decisão está equivocada e o advogado vai trabalhar nesse sentido. Por isso que a nossa obrigação, a obrigação do advogado não é uma obrigação fim, é uma obrigação meio. Exato. Não é? A nossa obrigação não é com o resultado do processo, mas sim com os instrumentos que nós temos que utilizar para que o resultado do processo seja dentro daquilo que nós, cidadãos, compreendemos como a aplicação da justiça justa. Seja ela qual for, nossa obrigação é de meio, não de final. E aí vem o outro discurso também, não é, doutor Pareda, da pena como necessária a ressocialização. Se a gente for examinar a questão da psicologia, da psiquiatria forense, da própria criminologia, nós vamos ver que a pena não resolve nada. A pena é uma mentira. Né? Não precisa analisar por outro parâmetro. A pena é uma mentira, mas é uma mentira que a sociedade precisou criar para tentar resolver esses desvios de conduta. Então, o que nós temos? A pena é necessária, ponto. A pena é um mal necessário, ponto. Nós não temos uma outra forma, ainda não temos uma outra forma de agir. É uma punição, né? Mas não vamos criar o discurso que não é verdadeiro de que a pena ressocializa. Não ressocializa ninguém. A pena só piora, e aí está dentro daquilo que o Dr. Ivan Pareda nos colocou agora. Que sistema penal nós queremos? Um sistema penal para onde nós parece que nós estamos caminhando? Ou um sistema penal que pega estas pessoas, as retira de um local onde o Estado nunca foi, e aí as joga dentro de um sistema carcerário que o Estado não passa nem perto. E lá
misturado, não é, com outras escolas da criminalidade, uma pessoa que podia sim ser recuperada acaba se tornando pior. Porque lá ela vai aprender a ser o que ela jamais deveria ter sido. E mais ainda, quando é posta em liberdade, muitas vezes essas pessoas já perderam contato com a realidade do mundo. Essas pessoas perderam contato com as famílias. Já são estigmatizadas. Ninguém dá emprego para essas pessoas. Então, sem emprego, sem família, sem ter para onde ir, o que essa pessoa vai fazer? Essa entrevista... Vai voltar, né? Exato, essa entrevista ela acaba até, às vezes, né, brincando um pouco, mas sendo um pouco frustrante, porque nós não conseguiremos lhe dar uma resposta, uma solução para esses problemas. Esses mas problemas acaba são sendo complexos. um assunto que a gente anda em círculo, né? Lógico, esses problemas são complexos. Por exemplo, ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional, né, durante o curso de Direito, já estagiava no escritório do meu pai, advogado, que foi policial civil e policial federal. Então, tive muito contato com policiais, com o sistema de segurança pública e sistema prisional. Fiz a minha graduação. Terminei a graduação, fiz uma especialização em Direito Público, que inclusive meu trabalho de conclusão foi sobre segurança pública e direitos humanos. Fui orientado pelo professor Fábio Mota Lopes, que hoje é o nosso chefe de polícia do Rio Grande do Sul. Tivemos, inclusive, um encontro recente com ele, com o presidente Leonardo. Saí da especialização em Direito Público, fiz uma especialização em Direito Penal e Políticas Criminais na URGS, fui orientado pelo professor Ricardo Breyer, que posteriormente foi presidente da OBRS. Segui tratando esse assunto de segurança pública, desse sistema prisional. Mestrado em Ciências Criminais na PUC, segui trabalhando o tema de segurança pública, de sistema prisional. Tive a oportunidade aí de publicar artigos, livros a respeito desse assunto. E lhe digo o seguinte, mesmo com todo esse período, mesmo com essa pequena bagagem, não existem soluções simples para esse tipo de problema. É tão complexa a situação que nós, ao assumirmos a Comissão de Segurança Pública, um dos nossos primeiros atos foi convidar para compor a Comissão de Segurança Pública advogados que já foram membros das instituições de segurança pública. Então nós temos presença de uma colega advogada que foi a primeira mulher a ser chefe do Estado-Maior da Brigada Militar. Temos presença de um colega delegado de Polícia Civil que se aposentou e recentemente, agora advogando, está conosco. Temos colega técnico superior penitenciário da SUSEP, que é advogado, está conosco na comissão. Então nós entendemos que era necessário trazer essas instituições para dentro da OAB, porque por mais que nós sejamos, entre aspas, pesquisadores do tema segurança pública, nós não conhecemos a realidade de estar em uma viatura, de participar de um cumprimento de mandado de busca e apreensão, de uma prisão, como eles conhecem. E, ao mesmo tempo, alguns deles não têm essa bagagem teórica que também é necessária, essa visão ampla que nós temos, né, em relação às instituições. Então, o objetivo da nossa comissão é justamente permitir esse diálogo multidisciplinar, intersetorial, para que nós possamos, aos poucos, ir construindo essa ideia de um novo sistema prisional, de uma nova segurança pública. Então, o que é produzido aqui nessa comissão, nessas comissões, né, no que diz respeito a direito militar, mais na comissão de direito militar, mas nesse trabalho que realizamos sempre em conjunto, eu e o Dr. Pires, o que é produzido aqui serve para que o presidente Leonardo possa se posicionar em determinadas situações e muitas vezes conseguimos auxiliar até o diálogo entre as instituições de segurança pública, né, como fizemos recentemente em diversos pontos, porque a gente enxerga o advogado, ele dá voz ao cidadão, ele dá voz para quem não tem voz. Então nós estamos representando a sociedade, né? Enquanto às vezes o trabalho da Brigada Militar é mais focado na polícia ostensiva, o trabalho da Polícia Civil é mais focado na Polícia Judiciária, o trabalho da Polícia Penal, SUSEP, é mais focado nos presídios. Nós estamos buscando elementos para a sociedade. A OBRS não é só, embora seja muito importante, a questão de prerrogativas profissionais, isso é sempre bandeira número 1 do atual presidente, dos presidentes anteriores, da nossa gestão, mas a OBRS não tem essa preocupação só com o advogado. Até porque a nossa prerrogativa não é nossa, a nossa prerrogativa é do cidadão. O advogado, ele exerce a prerrogativa dele, profissional, para poder dar voz ao cidadão. Então essa é a nossa finalidade. Então, lhe digo assim, esse tema é um tema complexo,
e que depende dessas construções, esse tipo de diálogo que estamos tendo aqui, que tivemos recentemente com representantes das diferentes instituições e que o presidente Leonardo insiste em promover, inclusive aqui na OBRS, na Casa da Cidadania. Sim. Tivemos recentemente um evento sobre o NOGESP, fantástico, participação de praticamente toda a diretoria da OBRS, né, e com a presença da secretária adjunta de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, com os 2 diretores do NOGESP. Então foi um evento que teve uma repercussão muito boa. É justamente isso que nós esperamos, cada vez mais promover esses diálogos para que possamos um dia, passo a passo, né, a cada uma dessas etapas vencidas, uma delas, início da reconstrução da cadeia pública de Porto Alegre, possamos ter aí uma sociedade um pouco mais segura, né, e um sistema penal mais próximo do que está previsto na legislação. Porque a lei de execuções penais, ela prevê justamente isso que nós estamos conversando. A dificuldade está em aproximar a realidade com os poucos recursos existentes do que está previsto na lei. E é isso que nós temos incentivado e insistido e fiscalizado pela BRS, né, que a legislação existente seja aplicada. Falamos sobre, o senhor mencionou, né, os membros da comissão que estiveram participando de órgãos e da importância, né, de ter essas outras visões. Pesquisando para fazer essa entrevista, eu acabei encontrando em muitas reportagens sobre o tema, sobre o assunto, tá? Tivemos nos últimos meses, né, esses assuntos muito em evidência. E a opinião pública, em geral, sempre leva para uma mesma questão. Né? As pessoas não entendem por que estão sendo construídas instituições penitenciárias. Aquele clássico, deveriam investir esse dinheiro em escolas, em educação. Claro, sabemos que não são os mesmos recursos, mas acaba que no público toca dessa forma, né? Como que os senhores responderiam essas questões? Não sei se você quer iniciar ou eu faria uma observação inicial. Eu acho assim, às vezes o questionamento da sociedade, ele é importante. Quando as pessoas indagam, puxa vida, por que eu vou construir, não é, cadeias? Por que eu vou construir um sistema prisional? Por que eu não utilizo essa verba em educação? Esse é um questionamento inteligente. E eu diria assim, este pensamento não exclui o pensamento da necessidade das casas prisionais, porque quem estuda criminologia sabe que o ponto básico para o ataque à criminalidade é a educação. É a educação. Nós precisamos, o Estado precisa estar dentro das escolas. E existe um ditado que diz o seguinte: educa as tuas crianças para que não tenhas que prender os homens. Então, se eu entender que o Estado precisa ir para dentro das escolas e começar um trabalho de educação dessas crianças, de cidadania dessas crianças, da importância do respeito ao outro, eu já começo a combater a criminalidade. Se eu entender, Estado, entender que eu preciso ter instituições que realmente sejam destinadas ao cumprimento de uma pena em condições mínimas de dignidade humana, eu estou mandando uma mensagem para aquele apenado para dizer para eles assim: olha, Estado, eu estou te punindo, mas eu não quero simplesmente te jogar no esquecimento e te fazer sofrer dentro desse ambiente. Eu quero te ajudar a te reconstruir. Isso é utopia minha? É, mas a utopia também pode ser possível. Como diz o Auri, né? A utopia é possível. A prisão é uma utopia, mas é uma utopia possível. Então, a sociedade tem que questionar, mas a sociedade que questiona tem que ser aquela sociedade que entende que o Estado precisa agir. Precisa agir no antes, durante e o depois. Não basta simplesmente esquecer as crianças, esquecer a educação, esquecer os princípios de cidadania que esses jovens precisam ter, depois prender
atirar dentro de um sistema que é nefasto, esquecer e depois simplesmente colocar na rua dizendo assim, te vira, segue a tua vida daqui para frente, nós já te castigamos. Fora disto, é como tu disseste, nós vamos continuar andando em círculos. Nós vamos fazer outros tantos encontros como este aqui e nós vamos continuar discutindo os mesmos temas, as mesmas causas, os mesmos destinos, as mesmas consequências, o que deveríamos ter feito e não fizemos. Daqui a 20 anos, nós vamos fazer um outro programa como esse e nós vamos falar as mesmas coisas. Mas eu acho, né, Pareto, que as coisas parece que estão tomando um rumo. Agora, se tu me perguntares assim, o sistema prisional funciona hoje? Funciona? Não funciona. Não funciona. Se me permite, Pires. Por favor. Em relação a essa pergunta específica, eu não tenho a menor dúvida de que precisamos de muito mais investimentos em escolas. E eu também não tenho dúvida de que investimento em educação reduz a criminalidade. Não tenho dúvida. Mas não acaba com ela. Nós temos muitos casos aí, quem advoga na área criminal há muitos anos, nós temos inúmeros casos de pessoas com graduação, mestrado, doutorado, ocupando cargos públicos importantes, empresários com uma excelente formação e que cometem delitos. Então, o crime, ele envolve uma questão muito complexa. Não é só questão de educação, não é só questão social, não é só questão psicológica, não é só questão de oportunidade, são diversos elementos. Nós temos pessoas com muita capacitação que ainda praticam delitos. Eu mencionei sobre a primeira vez que estive no Presídio Central ainda como estudante, e eu me recordo que um número foi apresentado que teria talvez 2 ou 3 presos com um curso superior. Estive depois na cadeia pública recentemente e falaram em 200 ou 300 presos com um curso superior. Já é uma diferença, né? Sim. Nós percebemos diversas mudanças aí nesses indicadores. Então, entendemos que, inclusive, é necessário investimento em educação no sistema prisional. Então, para essas pessoas que têm esse entendimento, eu digo, lógico, é necessário, sim, que sejam destinados cada vez mais recursos, mais verbas para a educação. Mas também é necessário que sejam destinados ao sistema prisional, porque nós não temos alternativa. Manter uma pessoa lá e colocar ela em liberdade X anos depois, muito pior do que entrou, entre aspas, né, uma situação sofrendo qualquer... Eu arriscaria, assim, que qualquer cidadão que ficar preso numa condição de dignidade péssima vai sair de lá com problemas. Vai sair de lá, talvez, né, venha a cometer aí delitos que em uma situação anterior não cometeria. A estatística mostra isso, né? A reincidência. Né? O retorno de pessoas que deixaram o presídio, as estatísticas são muito altas. Mas eu peço, assim, que essas pessoas pensem se elas jamais cometeram um delito. Se elas nunca, por exemplo, beberam e dirigiram, se elas nunca pegaram um medicamento seu controlado e entregaram para a esposa ou para o amigo que estava um pouco nervoso, se elas nunca ofenderam o vizinho, que é delito, né? Claro. Nunca praticaram um crime contra a honra, ainda que pela internet. Enfim, então nós não podemos separar a sociedade entre cidadão de bem e criminoso. Isso não é simples assim. Esse conceito não existe. Não é simples assim. Esse conceito é uma coisa fora da realidade. Né? O homem mediano. O que é o homem mediano? Eu arrisco dizer que qualquer cidadão pode, em determinadas condições, praticar um delito. Esses tempos eu perguntei para um amigo policial, já com uma longa experiência, eu disse, tá, mas só um pouquinho. Qualquer pessoa pode praticar um delito. Ele disse, não, eu não cometo. Aí dei 2, 3 exemplos de delitos simples que ele me confessou que já havia cometido. Mas ele disse assim, nunca cometeria um homicídio, por exemplo. Eu disse, ok, então, parabéns. Ele tem uma filha menor, né? Eu disse, suponhamos que ocorresse uma situação horrível, lamentável com a sua filha. Sua filha fosse vítima de um abuso, né? E o senhor, policial, armado, soubesse que essa pessoa que praticou o abuso estava lá naquele determinado lugar. Iria esperar toda a estrutura ou iria lá? Ele disse, não, iria para lá, mas tentaria realizar a prisão. Eu disse, sinceramente, não teria nenhum risco, né? Não teria nenhuma chance de que o senhor cometesse
algum delito, algum excesso nesse momento? Sinceramente, existe esse risco. Então, assim, qualquer cidadão pode cometer. Agora, óbvio, tem pessoas que possuem uma índole para cometer delitos por vários motivos. Aí eu dou exemplo muito comum hoje em dia, a nossa população carcerária, a imensa maioria está presa por tráfico ilícito de drogas. Eu dou um exemplo de um rapaz que nasce em uma determinada comunidade carente e percebe que naquela comunidade quem tem um carro, quem tem uma moto, quem sai com a menina mais bonita ou com o menino mais bonito. Acaba se tornando um caminho fácil, né? Exato. Ele vê não o tráfico. Não tão fácil como é o único acessível para muitas situações. O cidadão brasileiro está passando por muitas dificuldades, em razão, inclusive, da pandemia de Covid-19. E aí penso assim, quantas pessoas no Brasil sobrevivem, não posso nem dizer vivem, sobrevivem com um salário mínimo, enquanto nós vemos um traficante ganhando 10, 20, 30, 40, 50 mil por mês, por semana, por dia. Então, às vezes, existe essa tendência desde a infância, às vezes a criança nasce já e o pai está envolvido com tráfico, ou a mãe está envolvida com tráfico. Então, esses fatores sociais certamente implicam, mas é possível, sim, que um rapaz que nasça nessas condições, uma menina que nasça nessas condições, escolha um outro caminho. Por isso, a importância de diversos projetos, dentre eles temos o projeto OAB Vai à Escola, né, para tratar nas escolas. Nós sabemos aí que tem escolas em comunidades carentes que a criança vai para a escola e às vezes faz a única refeição do dia na escola, né? Uma mãe vendo o filho passar fome, talvez não esteja numa condição de repente, praticar um furto contra um supermercado, que 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão não faria a menor diferença para o supermercado. É óbvio, esse tipo de conduta tem que ser coibida, né? Mas eu questiono essas questões. De outra maneira. Exato. Pareta, isso que tu estás falando, na verdade, é aquilo que a gente já conversou, né? Na verdade, o crime, a criminalidade é um fenômeno social, ok? Todos nós vamos concordar com isso. E aquelas pessoas que estiverem nos ouvindo ou que vão nos ouvir, não imagino que alguém discorde que é um fenômeno social. Como todos os fenômenos sociais, eles são multifacetários. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente conversa sobre isso todos os dias. É que, embora nós não possamos conceituar de maneira precisa esse fenômeno, nós podemos entender que ele pode ser explicado de diversas maneiras. E uma dessas maneiras é exatamente essa questão que tu colocas. É um problema social. E é como tu dizes, Pareto, a mãe que vê o filho passando necessidade, passando fome. O que faz uma mãe nessas condições? Ou um pai, seja lá quem for. Ele vai resolver da única maneira que eles podem. Por quê? Porque eles, como regra, estão jogados na periferia, esquecidos pela sociedade, esquecidos pelo Estado e não tem para quem recorrer. Nós que estamos sentados aqui hoje conversando, se nós tivermos alguma dificuldade, nós felizmente temos como resolver ou temos a quem recorrer. E essas pessoas recorrem a quem? Esses meninos, essas meninas, os indesejados sociais, são captados, são cooptados exatamente pelos senhores do crime. Por quê? Porque não tem expectativas. Passam necessidades. O pai bate na mãe. A mãe não tem emprego e não consegue emprego. Quais são as expectativas dessas pessoas hoje? Poucas, para não dizer nenhuma. Mas as necessidades existem. E aí nós entramos numa outra questão que a psicologia e a psiquiatria forense explicam. As necessidades não resolvidas, as necessidades humanas não resolvidas, por este ou por aquele motivo, acabam se tornando combustível de uma ação proibida. Aí nós vamos para a microcriminalidade, para a macrocriminalidade.
Infelizmente, no Brasil, o que mais tem importância é a microcriminalidade. É a pessoa que vai roubar 1 quilo de arroz lá no supermercado, é o sujeito que assalta uma moça na rua e toma o celular dela, o tênis que é roubado, não é? Os crimes, de modo geral, contra o patrimônio. Mas ninguém está dando muita importância ou a importância devida para a macrocriminalidade, para aquelas pessoas que, pertencendo a uma outra camada social, com plenas condições intelectuais e até financeiras de portar-se de modo diferente, são pessoas que desviam dos cofres públicos milhões e milhões de reais. Que iriam para a educação, que iriam para a segurança. Exatamente. Que iriam para a saúde, e aí as pessoas estão morrendo na porta dos hospitais sem atendimento médico, os hospitais estão quebrados, falidos. Educação, dinheiro que deveria ir para a educação, para que nós, um dia, quem sabe, com o passar dessas gerações, para que um dia, quem sabe, nós não precisássemos mais estar conversando sobre isso. Esta criminalidade, ela precisa ser mais seriamente observada e mais seriamente combatida. É neste caminho que nós temos que seguir. Parece que as coisas... pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, Pareto? Aqui no Rio Grande do Sul parece, não é, que esta nova geração, inclusive, esta nova geração que vem assumindo essas instituições de segurança pública, né, isso é importante dizer, né? O Coronel Santa Rosa é jovem. O secretário... o Mauro é jovem e é advogado, como disseste. Comandante-geral da Brigada. Comandante-geral da Brigada é jovem. Acho que não tem 50 anos. Então, essas pessoas são jovens, eles estão vindo com uma outra mentalidade, estão vindo assim de uma maneira muito oxigenada, com outra visão, com outras experiências, com outra vivência. Uma vivência diferente daqueles de antigamente, que achavam que o seguinte, a pena é isso aí mesmo, delinquiu tem que ser punido, tem que ser castigado. E hoje a mentalidade está mudando. É importante que a gente prossiga nesse caminho. Esperamos. O Dr. Pareto mencionou a questão, né, na pergunta sobre a educação, a questão da educação dentro das próprias penitenciárias. E que me leva a uma outra questão, que é o trabalho. Tem um exemplo na penitenciária de Canoas, onde cerca da metade dos apenados exerce alguma atividade, né, inclusive com áreas de produção artesanal, marcenaria, costura, entre outros. E além de contribuir para a redução do tempo de pena, as atividades também auxiliam, né, numa futura ressocialização desses apenados, a uma profissão. Sim. A eles. Como que os senhores veem essa possibilidade, né, nesse cenário que a gente se encontra hoje? Nós entendemos que essa oportunidade de trabalho e de estudo, não imposição, mas oportunidade de trabalho e estudo, é fundamental. Porque se a pessoa está presa, passa lá 24 horas por dia em um determinado local, com outras pessoas que também cometeram ilícitos, muitas delas, algumas não, infelizmente estão lá, mas muitas cometeram ilícitos, e ela não tem uma atividade, a tendência é que ela vá piorando cada vez mais, né? Se ela tem uma oportunidade de estudo, inclusive tem uma colega nossa que até publicou comigo algumas vezes, a doutora Aline Pires, de Castilhos, inclusive ela está no Tribunal de Justiça, ela tem um projeto muito importante sobre a remissão da pena pela leitura. Ou seja, o apenado realiza a leitura de determinados livros e ele faz um relatório a respeito daquele livro, demonstrando que ele realmente leu e compreendeu o livro e a partir daquilo reduz a pena. Esse é um ponto relevante que já está avançando bastante no nosso estado. Mas a oportunidade de estudo, é lógico, não adianta que ele tenha uma capacitação para algo que não vá ter utilização depois na rua, né? Nós já tivemos alguns projetos, alguns de maior relevância, outros nem tanto. Nós entendemos que é importante que ele tenha capacitação em algo que ele possa realmente ser aproveitado quando ele deixar o presídio. Inclusive, que seja remunerado por esse trabalho, não apenas com a redução da pena, mas que esse valor fique em um determinado fundo ou seja repassado para a família dele, de forma que quando ele sair,
ele já tem ali uma reserva. Às vezes, uma pessoa é presa, sem dinheiro, enfim, não tem nada na carteira, e ela sai liberada de um presídio no meio da noite, não tem nem para onde ir, porque já faz tempo que ela tá, né, longe da família, longe, enfim, do convívio. Ela vai fazer como para chegar em casa, se ela não tem dinheiro para uma passagem de ônibus? Né? Isso já incentiva que talvez cometa um outro delito, né? Claro. Então, entendemos que é importante, sim, estamos acompanhando pela OAB alguns desses projetos a respeito do trabalho no sistema prisional, e cada vez mais, se for fornecida essa estrutura e os apenados tiverem a oportunidade de participarem desses projetos, tanto de estudo quanto de trabalho, temos certeza de que isso caminha nesse mesmo sentido que conversamos, de um novo sistema prisional. Se essa pessoa adquire uma determinada prática, técnica, enfim, um determinado conhecimento que pode ser empregado depois na vida dela, sai de lá. No Brasil nós temos um número baixo de pessoas com curso superior, evidentemente, mas, se não me engano, temos um número menor ainda, se comparado ao mercado existente, de pessoas com curso técnico. Às vezes é muito difícil encontrar uma pessoa que tenha uma determinada capacitação técnica para algumas finalidades. Se essa pessoa que está no sistema prisional pode participar de um curso técnico, de um curso profissionalizante e sai de lá com um determinado conhecimento, certamente, inclusive em parcerias público-privadas, de incentivo para que grandes empresas empreguem essas pessoas e forneçam essa oportunidade. Eu sei que, por exemplo, na Secretaria de Justiça, existem pessoas que passaram pelo sistema prisional ou educativo, menores, enfim, que passaram por instituições e que hoje estão trabalhando lá, inclusive com livre acesso até ao próprio gabinete do secretário. Né? Essa confiança que é dada certamente muda pessoas. Eu falo a respeito disso porque eu estive em um evento e observei o depoimento de uma menina que passou justamente por essa situação. Né? E, inclusive, a segurança do secretário Mauro teria sugerido que ele implantasse determinadas estruturas de segurança, de acesso à sala deles, negativo. Vai ter acesso à minha sala como qualquer outra pessoa que trabalha na minha equipe. Né? Então, essa é a importância que nós vemos. O Estado tem que permitir essas estruturas, tem que possibilitar essas estruturas para que a pessoa que passar pelo sistema prisional possa estudar, realizar a leitura dos livros, possa realizar o trabalho e, com esse trabalho, inclusive, adquirir melhores condições para ele quando ele deixar o sistema prisional e para sua família. Então, consideramos louvável essa iniciativa aí de que tenhamos, sim, no sistema prisional. Lógico, sabemos que os recursos que são destinados nem sempre são suficientes, normalmente não são, mas que exista essa oportunidade de que trabalhem em áreas que sejam úteis depois na sociedade. Eu penso assim, mais ou menos nessa linha do Dr. Barreto. Eu penso assim, a pessoa que delinque, ela quebrou o contrato social do Hobbes, ok? Que transfere para o Estado o dever de regulamentação das relações e dissolver controvérsias. Então, a pessoa que delinquiu quebrou esse contrato social e foi lá, de uma maneira ou outra, resolver as suas próprias necessidades. Se ela quebrou esse contrato social, ela, por um determinado período de tempo, ela não pode viver dentro desta sociedade que não respeitou. É pacífico. É a imposição da pena, um mal necessário, não se discute a esse respeito. Agora, o fato de o Estado tirar essa pessoa do convívio social e alocá-la em outro local, aonde ela vai ter um convívio, denomine-se como quiser, um convívio social, social carcerário, enfim, não exime o Estado, não pode eximir o Estado e talvez chame com muito mais razão o Estado à responsabilidade sobre o que vai acontecer com essa pessoa. Uma vez que eu coloque essa pessoa dentro do sistema carcerário, eu não posso me esquecer dela. Eu não posso abandoná-la. Eu tenho que entender o fenômeno. Eu tenho que saber por que essa pessoa foi levada a delinquir. E isso é obrigação do Estado. E a partir do momento em que eu compreendo essa pessoa, a partir do momento em que eu entendo as razões pelas quais ela se desviou, eu posso ajudar esse ser humano. De que maneira, Dr. Barreto? Como foi dito aqui, eu preciso primeiro educar.
Eu preciso primeiro ressocializar, ou melhor, socializar. E a partir dessa socialização, eu até poderia falar em ressocialização. Eu preciso fazer com que essa pessoa compreenda que ela não é mais uma excluída, que ela entrou num sistema que quer recuperá-la. Mas para isso eu preciso dar um norte na vida. Ela precisa fazer dentro daquele sistema prisional aquilo que o Estado não permitiu ou não criou condições para que ela fizesse. Bom, então agora tu vai fazer, vais estudar. Ah, mas eu não quero estudar. Não. Você quebrou o contrato social. Você perdeu o direito de decidir não estudar. Aqui você vai estudar. Ah, mas o que eu ganho? Não, vamos fazer com que esta conduta de estudar reflita na pena. Você vai trabalhar, você vai aprender um ofício. Vamos fazer aí, chamar a psicologia, assistência social, vamos ver quais são as aptidões desse apenado. E ele vai fazer um curso técnico, vai fazer um curso profissionalizante, não sei mais como é que na minha época era curso profissionalizante, hoje é curso técnico, eu acho. E esta pessoa precisa sair do sistema melhor do que quando ela entrou. Nós não podemos deixar com que essa pessoa perca os referenciais dela, a família, os amigos. Não pode perder esse referencial. Essa pessoa não pode simplesmente ser colocada na rua no meio da madrugada, como referiu o Pareta, e dizer assim, bom, segue teu rumo. Porque essa pessoa não tem rumo. Ela já não tinha quando veio para o sistema carcerário. O sistema carcerário só prejudicou ainda mais. Ela não tem rumo. Ou o rumo que poderia ter se tornou mais distante. O que essa pessoa vai fazer? O rumo que ela conhece é o rumo da cadeia. A família dessa pessoa se tornou os apenados com quem ela conviveu por 2, 3, 4 anos. E é para lá que ela vai voltar se nós, Estado, se nós, sociedade, nada fizermos. Sim. E ainda falando sobre esse assunto, já vamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, mas tem um assunto que é inevitável quando a gente está falando sobre a situação prisional, que é a violência nas penitenciárias, né? A gente sabe que os presídios brasileiros são, via de regra, dominados por facções. E eu gostaria de saber como seria possível inverter essa lógica para que, de fato, conseguíssemos chegar nessa reinserção na sociedade. Então, dentre essas medidas que nós estamos acompanhando pela OBRS, tivemos aí diversos inícios de obras, algumas reconstruções, mas um projeto fundamental que eu preciso falar um pouquinho a respeito do NUGESP, que é o Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional. O NUGESP, ele funciona com base em um comitê gestor. Esse comitê gestor tem representantes da Secretaria de Justiça, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da SUSEP e da OBRS. Eu sou um desses representantes, inclusive. E o NUGESP, ele funciona como se fosse um centro de triagem, mas vai muito além disso. A pessoa é presa por algum motivo, né, vai para uma delegacia da Polícia Civil e a Polícia Civil, após fazer o auto de prisão em flagrante, encaminha essa pessoa para o NUGESP. Quando ela chega no NUGESP, ela vai ter um atendimento psicossocial, vai ser atendido ou por um psicólogo ou por um assistente técnico, vai ter o atendimento do advogado, atendimento da Defensoria Pública, se necessário. Já vai ser designada a audiência de custódia para que ela seja colocada imediatamente diante de um juiz, para que seja verificado se ocorreu alguma ilegalidade na prisão, se está tudo correto. Né? Tem atendimento de saúde, atendimento odontológico, ou seja, envolve uma série de setores, uma série de órgãos, para que seja feito esse filtro de quem é essa pessoa e qual é o perfil dessa pessoa que está ingressando no sistema prisional. Se é uma pessoa que, pela lei, não deveria estar ingressando no sistema prisional,
se é possível a liberdade dessa pessoa, o magistrado já coloca ela em liberdade, às vezes com alguma medida alternativa, prisão domiciliar, uso de tornozeleira, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se é necessário que ela entre no sistema prisional, em reclusão, ela vai ser direcionada para um presídio de acordo com o perfil dela. Então esse é um ponto importante, né? Que seja designado para um presídio que tenha esse determinado perfil. O que está sendo criado, né, por esse grupo, especialmente pelo trabalho do secretário Mauro Rauch e com o acompanhamento do nosso presidente Leonardo Lamac? Algumas mudanças nesses presídios já existentes. Nós temos presídios novos no estado que já trabalham de uma forma um pouco diferenciada, mas temos alguns presídios mais antigos que ainda precisam ser modernizados. O que está se trabalhando? A utilização de uniformes pelos presos, para que todos fiquem numa situação igual e evite uma questão até de vaidade, de demonstração de poder dentro do presídio. A utilização de bloqueadores de sinal de celular e bloqueadores de drones, inclusive para evitar o ingresso de substâncias ilícitas dentro do presídio. Está sendo retirada a possibilidade de cantina nos presídios para que todos se alimentem com a mesma alimentação, que é feita normalmente pelos próprios presos. Então essas medidas todas que estão sendo tomadas estão sendo realizadas não apenas para manter um padrão em todos os presídios, padrão esse inclusive de atendimento aos advogados, que já ocorreu de um advogado ser atendido de formas diferentes em presídios diferentes. Isso não deve ocorrer, o advogado tem que ser atendido da mesma forma, com o máximo de dignidade, respeito às nossas prerrogativas profissionais em todos os presídios, mas isso está sendo feito também com um propósito, e aí entra também a figura do Coronel Santa Rosa, que é o nosso secretário de Segurança, do comandante da brigada, do chefe de polícia, também com o propósito de desarticular essas organizações criminosas que nós temos no nosso estado. Eu já tive a oportunidade de conhecer polícias e presídios em diferentes estados do Brasil, inclusive fora do Brasil, e digo, o Rio Grande do Sul ele está muito avançado em relação a outros estados. Nós temos aqui polícias que, em relação a polícias de outros estados, servem de exemplo, né, em muitos aspectos. Inclusive em relação à nossa polícia penal, em relação a esse embrião do que está sendo criado dessa nova polícia penal, então o SUSEP. Então, o nosso propósito, e digo nosso porque a OAB está incluída diretamente, como diz sempre o Dr. Pires, a OAB ela não é uma mera coadjuvante nesse trabalho, mas ela é protagonista no que diz respeito à segurança pública e sistema prisional do Estado. A OAB-RS está inserida diretamente nesse sistema. Nós compreendemos que se tivermos novos presídios, se tivermos essa estrutura diferenciada, nós poderemos, desarticulando essas organizações criminosas, ter um reflexo direto na sociedade gaúcha. Nós sabemos que em alguns presídios, determinados membros e até líderes de facções administram essas facções e administram o crime organizado lá de dentro, com acesso ao telefone celular, internet, enfim. Existindo os bloqueadores de celulares, existindo esses bloqueadores de drones, existindo a estrutura necessária para evitar arremesso de substâncias entorpecentes, o controle adequado, digno de todos que ingressam no presídio, seja policial, seja advogado, seja juiz, seja promotor, o controle adequado, digno. Com essas características, nós entendemos que poderemos ter um avanço também na segurança pública a nível externo, a nível da sociedade. Então, essa violência que existe, realmente existe, não é só no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, nós vimos em diversos estados aí situações graves de violência dentro dos presídios, mas se nós tivermos essa diferenciação de perfis, nós vamos evitar, inclusive, que um preso que se identifica como membro de uma facção tal tenha contato com outro preso que se identifica como membro de uma outra facção. E isso certamente tende a reduzir, né, essa violência. E digo que se eles estiverem em condições dignas, estudando, trabalhando, serem tratados com a forma correta pelos agentes prisionais, utilizando o mesmo que a polícia utiliza aqui na rua, mas sempre na legítima defesa, no uso progressivo da força, né, através inicialmente de uma verbalização, de uma situação, né, demonstrando que ele está praticando alguma infração que não é adequada, se necessário utilizar a força sempre moderadamente, né, com os meios necessários, se o policial tiver ferramentas necessárias para isso, né, nós acreditamos que teremos sim uma redução de violência nos presídios. Sinceramente, já estamos tendo aqui no estado, né, já presenciamos situações muito mais graves em outros momentos, em outros períodos,
né? E aqui no estado do Rio Grande do Sul vemos muitas melhorias recentes e esperamos aí, temos a fé, a crença em um futuro muito melhor. Essa linha que o Pareta está colocando, eu vou dizer no fim, por isso vou dizer muito rapidamente, eu vou dizer praticamente as mesmas coisas, mas só de uma maneira um pouco diferente. Tudo na nossa vida é uma simbologia, concordamos? Tudo é uma simbologia. O uso do terno e da gravata é uma simbologia. O uso das vestes talares é uma simbologia. A disposição das partes numa sala de audiência do advogado, do Ministério Público e do juiz é uma simbologia. Por sinal, muito ruim para nós advogados, não é? Mas é uma simbologia. Tudo na vida é uma simbologia e quase tudo uma simbologia de exercício do poder. Aquilo que acontece dentro das instituições prisionais é mais ou menos o que acontece aqui fora na sociedade. Lá dentro das cadeias, por que aquele preso come um arroz tipo A e eu tenho que comer uma papa? Por que aquele preso fuma o melhor cigarro e eu nem cigarro tenho? Por que aquele preso recebe visitas 3, 4 vezes por semana e eu uma vez a cada 15 dias? Por que a célula dele é melhor do que a minha? Por que a cama aonde ele se deita é confortável e a minha nem colchão tem? É mais ou menos como ocorre aqui fora, aqui do lado de cá. Por que as pessoas têm uma condição social, uma condição financeira muito melhor do que a minha, às vezes até do que a minha não, porque a grande maioria da sociedade, às vezes até de forma desnecessária. Por que as pessoas, quanto mais têm, mais querem? Por que ninguém olha para o lado para entender que aquela pessoa precisa de uma chance, precisa de uma oportunidade, precisa de uma assistência? Isto tudo é simbologia do poder. Isto tudo acontece aqui, desse lado de cá, como acontece lá dentro. Não é? É por isso que esta transformação, é por isso que quando o Pareta coloca, a partir de agora, todos terão o mesmo uniforme, ninguém mais vai conseguir utilizar celular, a alimentação vai ser igual para todos, o acesso ao advogado está regrado e vai ser igual para todos. O que o Estado está fazendo? Finalmente, o Estado está dizendo o seguinte: vocês não vão estar lá porque quebraram a regra, mas vocês vão estar aqui, mas aqui não haverá exercício de poder, porque aqui o poder é do Estado. E sendo o poder do Estado, todos vocês serão iguais e serão tratados de forma digna e de forma igualitária, como deveriam ter sido tratados e não foram lá fora. Mas aqui vai ser assim. Vão estudar, vão trabalhar, vão produzir, não vão perder contato com a vida e, quando saírem, o Estado precisa estar ao lado dessas pessoas. Porque, convenhamos, se alguém do sistema prisional bater na nossa casa e pedir para cortar uma grama, pedir para lavar um carro, a gente não vai deixar. A gente não vai permitir. Com razão, porque nós vivemos num mundo de tragédias. Então, é aí que o Estado, por isso que eu disse na minha fala anterior, que o ideal seria o Estado intervir antes. Mas não intervindo antes, precisa interferir no durante e precisa agir no depois, dando assistência a essas pessoas para que nunca mais elas precisem quebrar esse contrato e retornar para onde, ao fim e ao cabo, elas nunca deveriam ter ido, para as cadeias. Dr. Pires, em relação a essa padronização, em relação aos presos, nós estivemos com o presidente Leonardo recentemente na inauguração do MGESP, e eu estive na semana passada em uma vistoria que foi realizada pela OAB-RS, Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário, e nós ficamos admirados, inclusive, com a estrutura fornecida ali
tinha um kit de higiene para cada um dos presos, né, com sabonete, pasta de dente, escova de dente, etc. Já organizado o uniforme. Inclusive, precisamos mencionar a diretora Rita Leonardi, o diretor Thiago Dalpisol, estão sendo verdadeiros parceiros da advocacia. Estamos construindo juntos o funcionamento do NUGESP. Ainda não está o ideal, mas certamente está caminhando nesse sentido, né? E essa questão da prevenção eu acho fundamental. Eu acho que se tivéssemos aqui uma palavra, né, essa seria a palavra. A prevenção. Nós estivemos recentemente no 21º Batalhão, com o Tenente-Coronel Alexander, né, comandante. E fomos lá conversar com ele a respeito, logicamente, do trabalho de polícia ostensiva, né, da Brigada Militar, mas também ficamos surpresos com as iniciativas voltadas para a sociedade, com os trabalhos sociais desenvolvidos lá na Restinga, na região extremo sul de Porto Alegre. Então entendemos que a OBRS, que as polícias, enfim, todo o Estado deve atuar cada vez mais nesses trabalhos de prevenção. Se nós conseguirmos, através da educação, como foi mencionado, através da saúde pública, através do mínimo de estrutura, às vezes até de saneamento básico, né, que não atinge a todos os cidadãos do Brasil, se nós tivermos essa estrutura básica, certamente reduziremos o nível de crime, o número de crime, e se nós tivermos também um sistema prisional mais adequado, reduziremos a reincidência. Perfeito. Acho que esse seria o ponto central aí da nossa conversa. Nós estamos vivendo no século XXI e pessoas não têm acesso à luz elétrica. Pessoas que não têm acesso às mínimas condições de higiene. Nós tivemos recentemente pessoas acorrentadas em viaturas na rua. Eu me lembro de um cidadão que estava passando ali pela Ipiranga, ele chegava a cruzar para o outro lado para não passar por ali, porque ele tinha medo, porque tinha pessoas acorrentadas, algemadas em viaturas. E o NUGESP veio justamente para evitar esse tipo de situação. O preso vai ficar ali no máximo por 15 dias e em seguida vai ser encaminhado para o estabelecimento prisional adequado. É isso aí. Muito bem, esperamos que o sistema funcione cada vez melhor. Estamos chegando ao fim do OABcast. Gostaria mais uma vez de agradecer aos senhores pela participação e gostaria de saber se querem fazer considerações finais. Eu que agradeço pelo convite e não poderia perder a oportunidade de parabenizar a diretoria da OBRS, ao conselho da OBRS, nesse momento especialmente ao presidente Leonardo Lamaque, porque ele é um incansável defensor da advocacia e da cidadania. Ele nos ouve praticamente diariamente, né? Então temos contato muito frequente e ele demonstrou que está preocupado com a situação do sistema prisional, que está preocupado com a situação da segurança pública e por isso tem aproximado cada vez mais, inclusive em reuniões aqui na OBRS, com toda a cúpula da segurança pública e do sistema prisional do Estado. Então eu quero parabenizar a OBRS por essa iniciativa e dizer que estamos sempre à disposição na Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública da OBRS, na Comissão Mista com a Polícia Civil, no PSEG, no Comitê Gestor do NUGESP, na Comissão de Direito Militar, assessorando o Dr. Pires, e contem conosco para todos os temas que forem relacionados à advocacia criminal, segurança pública e sistema prisional. Muito obrigado pelo convite. Também nessa minha fala final fazer uma manifestação muito rápida e nesse mesmo sentido, não é? É importante que a gente relembre, na verdade, que a OAB é a casa da cidadania, mas mais do que isso eu até diria, a OAB é a casa do advogado, é a casa da advocacia. E o que nós estamos fazendo hoje, por delegação do presidente Leonardo, e como já tinha sido antes pelo Ricardo Breyer, pelo próprio Cláudio Lamaque, pelo Marcelo Bertolucci e pelos que os antecederam, o que nós estamos fazendo é prestar, na medida das nossas limitações, a maior contribuição possível à nossa casa, a casa da advocacia, que é também a casa da cidadania, para que nós possamos construir um mundo melhor, uma situação melhor para esta cidadania. Porque, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que nós fazemos aqui, tudo aquilo que a OAB faz aqui, reverte em benefício da cidadania, mas reverte para os advogados e para a advocacia. E nós somos muito gratos a essas administrações que se sucederam, porque nos confiaram uma fração desta missão quando nos entregaram a Comissão de Direito Militar e a Comissão de Segurança Pública
para que nós empreendêssemos esforços e aplicássemos todos os nossos conhecimentos em benefício da sociedade e dos advogados. Fazemos isso com muita alegria, com muito encantamento, com muito prazer, não é? E esperamos que a OAB, com o nosso trabalho e o trabalho de outros tantos advogados que são abnegados, possa ser exatamente isto: protagonista, pioneira desses trabalhos e não uma mera espectadora. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutores, e o OABcast fica por aqui. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação Social da OAB-RS, na técnica Guilherme Lins, apresentação e produção Renata Pias. Nosso podcast pode ser escutado nas principais plataformas de streaming e também em nosso canal do YouTube, youtube.com/canal OAB-RS. Lá, vocês encontram esta e outras edições do OABcast. E lembrando que em nosso site oabrs.org.br e também em nossas redes sociais @OABRS, você acompanha a cobertura completa dos principais assuntos que envolvem a advocacia gaúcha. Ficamos por aqui, até o próximo OABcast.